Democratizar ainda mais o acesso aos concursos e oferecer preparação de excelência é a missão do curso sobre Direito. O meu nome é William Ackerman, eu sou defensor público do Estado do Rio de Janeiro desde 2012, assessor de ministro do Supremo Tribunal Federal desde 2018 e coordenador do curso sobre Direito. Aqui no nosso canal, vocês terão acesso a aulas com os melhores professores do país. E nas nossas turmas, há ferramentas disruptivas para facilitar o seu caminho até a aprovação. Então deixe seu like, se inscreva no canal e não deixe de conferir no nosso site as nossas turmas com matrículas abertas e preços promocionais. Com a pré-campanha, aquele período que antecede o momento de abertura da campanha eleitoral. Esse momento acontece em agosto, logo depois de encerrado o prazo de registros. Mais precisamente, no dia 16 de agosto, inicia-se formalmente, oficialmente, o período de campanha eleitoral, em que, então, os candidatos podem não só fazer a sua campanha de rua, se apresentar e pedir votos, mas também podem captar dinheiro, trazer o dinheiro e começar a gastar esse dinheiro de campanha, o que não é possível fazer antes desse momento. Então, esse período que antecede o período formal das campanhas costuma ser um período complicado, porque as candidaturas, as pré-candidaturas, na verdade, já estão sendo ensaiadas, os pré-candidatos já estão testando o seu capital político, e esse teste de capital político pode muitas vezes configurar como uma antecipação da campanha, o que configura algumas irregularidades, alguns ilícitos eleitorais, e que acabam sendo ajuizados. É importante saber que houve uma alteração bastante interessante, profunda, na verdade, de regramento da pré-campanha. Nós tínhamos até então, até as eleições de 2020, na verdade, um ambiente de pré-campanha muito regulado e muito restritivo, e uma jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral restringindo muito a atuação de pré-campanha. Basicamente, a lei eleitoral já vinha dizendo que na pré-campanha não é proibido que esse pré-candidato se mostre como futuro candidato, inclusive que já diga qual é a sua plataforma, se apresente, participe de entrevistas, participe de programas, enfim, que na verdade já se movimente dentro desse ambiente, não lhe sendo permitido o pedido explícito de votos. Isso já era uma disposição da Lei 9.504, lá no artigo 36A, mas o TSE tinha uma interpretação sobre esse dispositivo mais rigorosa, porque ele especificamente na cláusula do pedido explícito de votos. Por quê? O TSE entendia que esse pedido explícito de votos incorporava tanto a literalidade do pedido de votos, né, vote em mim, como também proibidas estavam as chamadas palavras mágicas ou expressões que, embora não contivessem a palavra voto, acabavam por também mandar uma mensagem subliminar de voto, ou seja, pedindo apoio, conto com você. Tudo isso o TSE entendia também como proibido. Mas houve uma alteração dessa jurisprudência a partir das eleições de 2020. Esta alteração da jurisprudência acabou incorporada na resolução da propaganda eleitoral do TSE, que hoje considera como propaganda antecipada passível de multa aquela julgada extemporaneamente e cuja mensagem contenha um pedido explícito de voto ou que veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou instrumento proscrito no período de campanha. E o que é que mudou? Mudou no sentido de que o TSE passou a considerar que o pedido explícito de voto é pedido literal. Se não houver o pedido literal de voto, o discurso está totalmente liberado. Então, quais são os critérios hoje empregados pela jurisprudência e finalmente incorporados pela resolução do TSE? É preciso haver pedido explícito de voto, né? Um pedido
explícito, literal, explícito no sentido de literal. O segundo critério de proibição da pré-campanha é: se a mensagem não tem pedido explícito de voto, mas tem conteúdo eleitoral, ela, em princípio, ela é permitida, um conteúdo eleitoral sem pedido de voto. Mas, se esse conteúdo eleitoral sem pedido de voto estiver sendo veiculado num meio proibido, também configura um ilícito eleitoral. Basicamente, o que o TSE está dizendo é: aquele meio proibido durante a campanha também é proibido na pré-campanha. E aí, nesse caso, independe de haver pedido explícito de voto. Exemplo, outdoor. O outdoor é um veículo proibido durante a campanha e ele também é proibido durante a pré-campanha, mesmo que esse outdoor não tenha pedido explícito de voto. Basta que ele tenha um conteúdo eleitoral, ou seja, um contexto de mensagem que remeta à eleição, que remeta ao pleito que se avizinha. Um terceiro critério que não está na resolução, mas está na jurisprudência, é essa pré-campanha que, embora não peça voto explicitamente, mas que possa, de alguma forma, desequilibrar o pleito. O que é que significa isso? Um pré-candidato que se movimente demais vai acabar gerando a presunção de que ele está gastando. A pré-campanha não é o momento do pré-candidato fazer campanha empregando recursos econômicos abusivos. Porque o que ele gastar na pré-campanha não vai entrar na prestação de contas dele. Então, o que o legislador tentou, na verdade, fazer no 36A e o TSE acabou disciplinando a pré-campanha é um momento do pré-candidato se movimentar, testar os seus apoios, já se fazer conhecido, inclusive para poder disputar legenda depois nas convenções, mas não é o momento de fazer campanha propriamente dita que demande recursos econômicos. Porque se o ingresso desses recursos econômicos na pré-campanha for expressivo de forma a desequilibrar, porque ele está saindo na frente dos demais, se tiver potencial de desequilíbrio, configura também um ilícito eleitoral. Os ilícitos eleitorais de pré-campanha, eles são apurados numa ação que a gente chama, na verdade, de representação por propaganda antecipada, e essa representação está disciplinada no artigo 96 da 9.504, e vem também disciplinada em resoluções do TSE, que sofrem alterações pontuais a cada eleição, e basicamente redundam na possibilidade da aplicação de uma multa ou simplesmente da retirada, da interrupção daquela propaganda irregular. Destaco aqui a súmula 18, né? A súmula 18 nos remete ao poder de polícia do Poder Judiciário Eleitoral, que é um poder anômalo, né? Nós sabemos que o Judiciário, a Justiça Comum, ela age apenas quando provocada, e no direito eleitoral, especialmente no que se refere à propaganda, e aqui eu não me refiro apenas à propaganda antecipada, mas também à propaganda no período de campanha eleitoral oficial, a partir de 16 de agosto, a Justiça Eleitoral está, na verdade, investida de um poder de polícia, no sentido de poder ir e interromper, na verdade, aquela ilicitude, retirar a propaganda do ar, recolher a propaganda que está na rua, retirar um post da internet, qualquer propaganda irregular. A Justiça Eleitoral tem essa possibilidade, decorrente deste poder de polícia, de ir lá e interromper o fluxo daquela irregularidade sem ser provocado. Então, é um poder de natureza administrativa. O que a súmula 18 vem dizendo é que esse juiz investido do poder de polícia, ele não pode imediatamente aplicar a sanção. Ele pode retirar, interromper o fluxo da irregularidade. E aí, dessa irregularidade, dar notícia ao Ministério Público Eleitoral, para que o Ministério Público Eleitoral ingresse com uma representação na busca da sanção. Então, a retirada
é decorrente do poder de polícia, mas a aplicação de sanção exige devido processo legal, aquela representação a que eu me referi agora há pouco, exige devido processo legal, com contraditório, com ampla defesa e com, basicamente, a judicialização dessa questão. A pré-campanha ainda na internet foi também objeto de uma alteração da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, que passou a considerar que a pré-campanha na internet permite o impulsionamento, era uma grande questão. A única possibilidade de propaganda paga na internet é através do mecanismo de impulsionamento feito pelo próprio candidato ou partido durante o período eleitoral, propriamente dito. Mas como a pré-campanha ganhou um espaço de maior tolerância, conforme a gente disse, o TSE também alterou a sua jurisprudência e avançou para incorporar essa jurisprudência em resoluções, permitindo que no período da pré-campanha, esse pré-candidato vá às redes sociais, vá à internet, sem pedir voto, né, se apresentando e podendo impulsionar essas manifestações de internet. O limite, que é um limite bastante tênue, bastante pouco sólido, pouco concreto, o limite é respeitada a moderação de gastos. Claro que isso tem uma carga de subjetividade muito grande, não sabemos ainda como isso vai acontecer, como isso vai ser enfrentado nessa eleição de 2022, esse é um entendimento bastante recente, né? A moderação dos gastos tem a ver com aquela necessidade de se prevenir o desequilíbrio do pleito, conforme eu disse agora há pouco. Tudo que gira em torno de eleição parte dessa ideia da necessidade das eleições se desenvolverem num ambiente de normalidade e legitimidade. E as eleições ditas normais dependem de uma situação mínima de isonomia entre os candidatos, que é uma tarefa do sistema de justiça eleitoral como um todo, tanto do Poder Judiciário quanto do Ministério Público Eleitoral. Então, essas pontuações sobre pré-campanha, que me pareceram interessantes, porque são incorporações recentes, acho que de alguma forma dão uma noção do estado da arte atual. E vamos falar então agora do momento seguinte, né, do momento do registro das candidaturas, propriamente ditas. Nós sabemos que durante o mês de julho, no final de julho e no iniciozinho, a depender do calendário eleitoral de cada ano eleitoral, mas mais ou menos nessa época, os partidos políticos realizam as suas convenções e escolhem os seus candidatos. Uma vez escolhidos, os partidos oferecem à Justiça Eleitoral essa documentação que apresenta esses candidatos, né? São demonstrativos da regularidade dos atos partidários de escolha dos seus candidatos, os chamados DRAPs, e cada candidato individualmente apresenta o seu pedido de registro de candidatura, cujo prazo limite é 15 de agosto. E a Justiça Eleitoral, então, recebe esses pedidos de registro e passa, então, a aferir, na verdade, as condições de elegibilidade, os fatores de inelegibilidade de cada um daqueles candidatos, que partem desde a necessidade de apresentação de uma série de documentos, uma conferência muito mais de documentos, como a análise de fundo do preenchimento de condições e da inexistência de fatores que bloqueiem a elegibilidade daqueles candidatos. Um dos aspectos são inúmeras as condições de elegibilidade, são inúmeros os fatores de inelegibilidade, aqui não é o momento da gente enfrentar um a um, não teríamos tempo para isso, mas eu pensei algumas questões que eu julguei interessantes deste momento. O primeiro deles é o domicílio eleitoral, até porque é uma questão que sofreu recentemente uma discussão bastante grande, ganhou uma discussão grande no país, por conta dos critérios do domicílio eleitoral. O domicílio eleitoral figura ali como um pressuposto importante
para obtenção do registro na medida em que o candidato precisa estar no domicílio da circunscrição que ele pretende, para o cargo que ele pretende disputar. E isso gerou, ao longo das décadas, uma discussão sobre o conceito e amplitude desse domicílio eleitoral, que não se confunde com o domicílio civil. A jurisprudência tradicional brasileira foi, na verdade, flexibilizando o conceito de domicílio eleitoral para permitir que, sob esse conceito, né, se admitissem, na verdade, outro tipo de vínculo, que não aquele tipo de vínculo próprio do domicílio civil. Então, para fins do direito eleitoral, o domicílio também envolve o vínculo político, familiar, afetivo, profissional, patrimonial ou comunitário do eleitor com a localidade onde pretende exercer o direito de votar e de ser votado. Aqui, mais importante a gente pensar no direito de ser votado, porque é isso que vai interferir ali na obtenção do seu registro. Então, é um conceito que ficou muito esvaziado, porque a demonstração desses vínculos pode se dar de N formas, e é importante a gente saber que a jurisprudência foi bastante tolerante até aqui, no sentido de permitir que esses vínculos não sejam tão sólidos, tão tênues, e a prova, a demonstração desses vínculos também veio sendo apontada como uma questão flexível, tolerante, porque os arranjos político-partidários acabam por exigir, às vezes, que a pessoa se desloque, que o sujeito vá para um outro domicílio para tentar obter ali. Isso a gente assiste a cada eleição. Então, nós vimos um movimento bastante grande no sentido de ampliar, na verdade, o conceito de domicílio eleitoral, e agora, mais recentemente, as tentativas de se conter o avanço dessa tolerância, e é preciso, então, acompanhar a evolução dessa jurisprudência para saber se ela vai, daqui para frente, sofrer algumas contenções. O importante é saber que, até o momento, essa tolerância, essa amplitude do conceito de domicílio eleitoral acaba por permitir candidaturas que são notoriamente, de pessoas que notoriamente não têm o domicílio, não moram, não residem naquele lugar onde pretendem disputar as eleições. Essas discussões acontecem, na via de regra, muito mais frequentemente nas disputas municipais, né? Mas agora, recentemente, esse ano, a gente viu também isso ser trazido para a discussão da eleição geral. Aqui um precedente, eu depois vou franquear esse material para vocês, caso se interessem, em que esse precedente que, na verdade, pontua essas questões que eu mencionei aqui.